Então, pessoal, na aula passada... Curtose nós já vimos, não foi? Tipo mais baixa. Então, só faltavam 2. Correlação linear. Pessoal, a respeito deles, eu sou formada em matemática pelo PUC de Beijing. Vamos continuar então a nossa matemática? Então, nós vamos falar aí sobre correlação linear. Nessa aula 1, eu detalhar mais o diagrama de dispersão. Já na aula 2, eu vou mostrar o coeficiente de correlação. Pessoal, correlação linear é uma relação entre duas variáveis, sendo uma dependente e a outra independente. Ou seja, até que ponto uma variável é influenciada pela outra. Por exemplo, a idade de um carro é uma variável e o valor desse carro é outra variável. Será que isso vai influenciar? Será que o valor do carro vai alterar de acordo com a idade do carro? Será que essa influência é forte, ou positiva, ou negativa? Quando a influência é positiva, é porque à medida que uma delas aumenta, a outra também aumenta. Quando a influência é negativa, a variável independente aumenta, mas a dependente diminui. Nós vamos ver com mais detalhes. O diagrama de dispersão, ele nos mostra mais ou menos se essa relação é positiva, negativa, forte ou fraca, mas precisam mesmo somente o coeficiente de correlação. Gente, então esse primeiro exemplo, eu vou mostrar como é que a gente faz um diagrama de dispersão manual. O ideal é fazer em recursos tecnológicos, por exemplo, Excel, né? Depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso no Excel. É coisa bem simples. Esse aqui é investimento em propagandas e o retorno de vendas no mesmo período. Gente, valores fictícios, tá? Bom, quem que é X, quem que é Y? Se o problema não falar, a gente vai entender o seguinte, que aqui depende da outra, é o Y. Ou então, uma dica, o que acontece primeiro é o X. Então, no caso, primeiro a gente investe em propagandas para depois ver o retorno. Então, nesse caso, o investimento é X, que fica sempre no eixo horizontal, e o retorno de vendas é Y, que fica no eixo vertical. Bom, todo gráfico tem que ter um título, no caso, né? Colocar aqui o que é que se trata do eixo vertical, no caso vendas, e a sua devida unidade, no caso reais, né? E aqui o investimento em propagandas também em reais. Outra coisa, tem que ter uma escala, né? Não podemos colocar esses valores aqui exatamente. Então aqui eu coloquei de 50 em 50 e aqui eu coloquei de 500 em 500. Eu gosto de colocar tipo de 5 a 8 valores. Se colocar muitos valores, fica enrolado. E se colocar pouquíssimos valores, dificulta a análise do gráfico, né? Então, isso aqui é mais ou menos a critério. Então, vamos começar a marcar, né? 95 com 1.200. 95, eu vou ver onde está aqui, olha só, está um pouquinho antes do 100, não é isso? Aí eu vou subindo aqui até chegar no 1.200. Até aqui também, então 1.200 é um pouquinho acima. Eu estou fazendo no olho, tá, gente? 125 com meio. Isso. Então, está marcado aí o nosso diagrama de dispersão. Agora, vamos fazer uma pequena análise. Essa relação existe, porque a gente está vendo aqui, né? Ela é uma relação positiva, direta, no caso, né? O que quer dizer isso? Que quando os valores de X crescem, ou seja, quando os investimentos crescem, as vendas também estão crescendo. Outra coisa, será que essa relação é forte? Eu creio que sim. Porque, olha só, essas bolinhas, elas estão mais ou menos querendo ser uma reta, não é mesmo? Quando isso acontece, é porque a relação é forte. Agora, quando esses pontos estão muito espalhados, é porque a relação é fraca. Só que esse gráfico de dispersão, ele não mostra com precisão até que ponto essa relação é forte. Isso nós vamos obter com um coeficiente de correlação, que vai ser na aula 2 desse mesmo assunto aí de correlação linear. Vamos fazer uma pequena análise aí de 4 gráficos. Esse a gente já falou, né? A correlação é positiva, porque à medida que os valores de X aumentam, Y também aumenta. E ela é forte, porque os pontinhos estão se aproximando de uma reta. Já esse gráfico, a variável X é o preço de um produto, e o Y é a quantidade de venda desse produto. Reparamos que a correlação é negativa, olha só, à medida que o preço aumenta, as vendas diminuem, e há uma relação forte
porque os pontinhos também estão mais ou menos se aproximando de uma reta. Esse aí, o X, representa a idade de um cliente, e o Y representa o tanto que o cliente gastou em determinada loja. É uma correlação bem fraca. A gente repara que os pontinhos estão bem espalhados, talvez quase nula. E faz sentido, né, gente? Porque a idade da pessoa não quer dizer, não tem nada a ver com o gasto, né? Todo mundo gasta, uns mais, outros menos, né? Então, vamos para o próximo. E olha essa, que correlação bonita, perfeita. Os pontinhos estão exatamente formando uma reta. Ela está representando, por exemplo, a quantidade de pãezinhos que um cliente compra e o Y é o valor que a pessoa vai pagar por esses pães. Então, essa é uma relação perfeita. Ela chega a ser uma função. Nesse caso, o coeficiente de correlação é igual a 1. Agora, gente, vamos ver aí no Excel como que faz um gráfico de dispersão, né? O meu Excel 2010, tá, gente? É bem simples. A primeira coisa é digitar os dados. Sempre a coluna X primeiro. No meu caso, aí ficou fora de ordem, mas não tem problema. Em seguida, selecionar apenas os dados numéricos, tudo junto. Agora, cliquei em inserir, logo em cima aí no menu principal da página. E vão aparecer aí algumas opções de gráfico e a gente escolhe dispersão. E depois é só escolher o modelinho do gráfico que a gente quer. Eu, por exemplo, gosto desse primeiro. E automaticamente vai aparecer o gráfico aí no meio da planilha. Ele aparece assim meio feio, né? Mas a gente pode formatar do jeito que quiser. Colorir, olha só que bonitinho. Lembrando aí, né, gente, que tem que colocar o título do gráfico e o nome dos eixos, os investimentos. E bem legal também para você conferir os seus trabalhos. Vamos. Vocês visualizaram aí? Gente, gráfico de dispersão é bem interessante, principalmente para a nossa área, tá? E vocês viram que ele é simples. Ele não exige toda aquelas fórmulas que a gente viu na aula passada, né? É apenas uma forma de correlacionar aí os dados e colocar, né? Como ela mesma mostrou, hoje em dia a gente faz isso, ainda mais ela já fazia em 2010, né? A gente faz isso hoje no Excel, por exemplo, que é uma ferramenta aí de fácil acesso. E faz automaticamente, tá? Então, agora eu vou para o último vídeo dessa série aí, que ela vai falar do coeficiente de relação que está relacionado aí com a questão do gráfico de dispersão, tá? Para tentar, então, definir realmente essa relação aí entre essas duas variáveis, né, que estiverem sendo analisadas. Ela, inclusive, utilizou ali alguns exemplos, como o aumento de um produto, né, em comparação com o aumento das vendas ou diminuição das vendas. Isso é um conceito que a gente vai começar a ver também agora na disciplina de economia, né? A gente vai começar a compreender como é que funcionam, né, essas questões relacionadas à microeconomia. Vocês vão gostar, acredito, da disciplina. Pessoal, meu nome é Suleika Pires, eu sou formada em matemática pela PUC Minas de Betim. Vamos continuar então com a nossa matemática? Então, correlação linear é uma relação entre duas variáveis, dependente e independente. Nós mostramos na aula 1 como faz um gráfico de dispersão. Agora nós vamos ver qual é o coeficiente dessa relação, ou seja, o valor dessa correlação. Está aí a fórmula para encontrar esse coeficiente. Gente, cuidado, se o coeficiente for um número forte, ou seja, próximo de 1 ou de menos 1, não quer dizer necessariamente que existe essa correlação. Pode acontecer coincidências. Isso tem que ser feito um estudo mais aprofundado, considerando outros fatores. Bem, pessoal, vamos comentar aqui um pouquinho em relação à intensidade do coeficiente de correlação. Se ele der menos 1, é porque ela é uma relação perfeita negativa. À medida que esse valor vai se aproximando de zero, ela passa de perfeito para ser forte, negativo, depois moderado, negativo, e quando ela está aproximando cada vez mais de zero, ela é fraca, negativa. Passou de zero, ela é fraca, positiva, depois ela fica moderada, positiva, fica forte à medida que vai aproximando de 1, e por
fim, ela fica uma relação perfeita, positiva, se o coeficiente for igual a 1. Então, é isso aí. Eu não sei te dizer até que ponto, quais são os valores que saíram aqui. É só a gente saber que quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, mais perfeita ela é. E quanto mais próximo de 0, mais fraca ela é. E quando ela é exatamente igual a 0, é uma correlação completamente nula. Então, como que a gente calcula o coeficiente de correlação manual? Eu peguei o gráfico aqui o seguinte, o X é a idade de cada cliente e o Y é o valor que cada um desses clientes gastaram em uma certa loja. Então, a primeira coisa é multiplicar esses valores e colocar aqui X vezes Y. Então, vamos começar. 15 vezes 27. Agora, é levar a coluna X ao quadrado, colocar os resultados aqui, e a coluna Y ao quadrado e colocar os resultados aqui. Então, vamos lá. Feito isso, puxar o total em cada uma das colunas, né? Vou tirar aqui dessa tabela esses valores que são os que a gente vai precisar na fórmula. N é igual a 7. Olha só, são 7 pares de dados, né? Então, N é igual a 7. Somatório de X vezes Y, esse valor aqui, 4.999. Somatório de X está aqui. Somatório de Y. Somatório de X ao quadrado. Então, o somatório de X ao quadrado é esse valor, 7.228. Agora, o somatório de X elevado ao quadrado. Isso aqui é diferente, tá? O somatório de X ao quadrado é pegar o X ao quadrado e somar tudo. Agora, o somatório de X é esse valor elevado ao quadrado. Então, vai dar esse valor. Somatório de Y ao quadrado é esse valor aqui. E o somatório de Y elevado ao quadrado. Então, eu já coloquei a fórmula aqui. Agora, é só colocar esses valores de acordo com a fórmula. Então, vamos lá. R é igual. Então, finalmente, o coeficiente de correlação é igual a 0 menos, no caso, né? 0,05866. Arredondando, pode ser 0,06. Então, realmente, é um coeficiente bem fraco. Ficou meio feinho aí, né, pessoal? Mas não tem problema, não. O negócio é fazer a tabela, extrair os dados que são necessários e seguir a fórmula. É só conta básica mesmo. O ideal é fazer isso no Excel, numa ferramenta tecnológica, né? Eu vou mostrar como é que faz, é bem simples. Aproveitando aí os exemplos da aula passada, olha esse. Investimentos e vendas. Relação forte e positiva. O coeficiente deu 0,93, quase 1. Essa é o preço e a quantidade de vendas de certo produto. O coeficiente de correlação deu menos 0,79. Olha só, os pontinhos estão descendo. Por isso ela é negativa. E ela é relativamente forte. 0,79. Esse aí foi o exemplo mostrado. Está representando a idade de 7 clientes e o gasto de cada um em uma certa loja. O coeficiente de correlação foi bem fraquinho. Olha só, 0,06 negativo. Isso quer dizer que a correlação entre essas duas variáveis é quase nula. E esse aí foi analisado durante meia hora a quantidade de pães que 5 clientes compraram e o valor que cada um pagou. É uma correlação perfeita, quer dizer, R deu 1. Isso quer dizer que a relação entre essas duas variáveis é total, por isso ela é chamada de perfeita. Veja como os pontinhos estão bem alinhados. Para fazer o coeficiente de correlação no Excel, é o seguinte: tecla igual, coloca a palavra correla, abre um parêntese, aperta o ponto, seleciona a primeira coluna e a segunda separadamente e aperta o Enter. Prontinho. E arredondando a resposta,
0,79 negativo. Então, gente, foi fácil. Gente, é muito bom, né? O Excel na vida. Vocês estão aí, então? Manda um oi aqui do lado. Olha, vamos fazer o seguinte. Todo mundo que mandar um oi vai ganhar um chocolate. Quem gosta de chocolate, tá dieta, manda um diet. Né? Então, assim, essa disciplina, eu sei que não é muito legal, as disciplinas de estatística, geralmente, elas têm essa característica, né? Mas a gente precisa compreender, olha aí o pessoal mandando oi, mas vocês são demais, hein? Vocês são demais. Ó, sim, vocês viram aquela relação que ela fez, aliás, que ela buscou encontrar, né, entre investimentos em propaganda, por exemplo, e investimentos e o retorno em vendas. Então, isso é algo da prática, né, da realidade que pretendem, né, que vocês pretendem atuar. Então, é preciso ter esse conhecimento, Marcela? Pelo menos parte dele, né? Vocês precisam compreender por quê. No momento em que você toma uma decisão de direcionamento de uma organização, você precisa saber se esse direcionamento trouxe resultados. Você alcançou os seus objetivos? Como é que você vai saber isso? Você vai saber isso fazendo uma pequena pesquisa, uma análise, né? E para análise você vai precisar saber aí a utilização de alguns dados estatísticos. Obviamente, né? Já disse e repito, e ela mesma mostrou, a gente deve e crucial que a gente utilize as ferramentas tecnológicas que temos à disposição, né? Eu sei que alguns de vocês talvez não tenham um contato assim muito de perto com o computador, tendo o computador em casa e tudo mais, mas já coloquem aí para quando retornarmos às aulas presenciais, né? Lá no polo tem um laboratório, né? A gente pode de repente começar a fazer algumas oficinas de Excel, por exemplo, né? Por quê, gente? Porque é algo essencial, tá? Inclusive, é cobrado mesmo nos momentos de contratação e pode ser um diferencial aí para você. Inclusive, o Excel, ele é tão vasto, né? Ele tem ferramentas tão... você sabendo utilizar, né? De verdade, ele pode te ajudar de tantas formas que dá para você fazer dentro dele praticamente um programa mesmo, um software, desenvolver ali as regrinhas, né? Que ele fala ali, as fórmulas, né? E dali você automatizar muita coisa da sua vida, né? Inclusive da sua empresa, tá bom? Então, anotem aí, fica aí como sugestão, me lembrem, a Rayane botou aqui, ótimo, até porque a gente pode fazer isso como um curso aí de extensão, a UniaSelv disponibilizar certificados para quem participar e ainda vocês podem, então, computabilizar para as atividades complementares de vocês. Então, vocês adquirem um conhecimento importante, né? Conseguem o certificado que vocês tanto podem usar numa seleção, né? E ainda ajuda aí a diminuir, a complementar as horas complementares de vocês, tá bom? Então, me cobrem, que aí eu tenho um ótimo professor aqui em casa, e eu uso aí das artimanhas para conseguir convencê-lo a dar um pequeno curso para vocês, tá? Mas aí vamos comprar ideia e vamos realmente, né? Gente, as ideias eu até tenho, até busco colocar em prática, mas ajuda aí, né? Coopera. Vamos participar, porque senão fica... Se eu fizer todo o trabalho para conseguir o professor ajeitar tudo e depois 2 alunos se inscrevem, né? Aí não rola. Certo. Vamos, então, finalizar, né, essa disciplina. Aqui, rapidinho, são... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3... São só 2 videozinhos. 1, 2... 7 slides, tá? Rapidinho. Rapidinho a gente termina e vai para economia, que eu sei que vocês vão gostar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá bom? Como é que estão as resoluções das avaliações dessa disciplina, gente? Vocês estão tendo dificuldades? É por isso até que eu faço questão de trazer essa professora que ela coloca como fazer as contas na mão mesmo, né?
porque eu sei que quando vocês forem aí responder as provas, se tiverem que resolver alguma questão com as fórmulas, né? Eu sei que alguns de vocês não vão ter o Excel ali ao lado para poder responder. Então, fica aí o vídeo dela para vocês, e o vídeo são curtinho. No instante, você tira uma dúvida, né? Na hora de estar respondendo uma prova. Vocês estão visualizando aí? Essa parte de correlação. Ô, Rayane, depois que tu conseguir colocar aqui para mim quais são as datas limites de resolução das atividades que já estão disponíveis, eu te agradeço. Tipo, N1, N2, N3, N4, como é que estão aí as datas limites para eu mostrar, colocar lá no grupo, que às vezes o pessoal tá perdendo prova por besteira, né? E aí, numa disciplina dessa, então, você perder uma prova, cara, fica difícil, né? Recuperar. Se vocês tiverem aí dificuldade em alguma questão, quiser enviar no final de semana, eu posso dar uma olhada, tá? Vocês deixaram aí para responder depois. Vocês estão visualizando aí, né? Posso começar? Então, a gente finalizou aquela parte lá de aquele gráfico de dispersão e o coeficiente, a correlação linear, são muito importantes. Agora, vamos falar de regressão linear. Uma vez que há correlação linear entre as variáveis, nosso objetivo agora vai ser encontrar a equação da reta que melhor vai descrever essa situação. Vou colocar lá no gráfico. Então, vamos aprender aí as técnicas para encontrar a reta que vai se aproximar desses pontos observados. E essa técnica aí de encontrar essa reta é conhecida como regressão linear. E o método para encontrá-la vai receber o nome de método dos mínimos quadrados. Mais formulazinhas? Sim. Agora eu trago para vocês, apresento um outro professor, tá? E aí vamos ver que ele já tem uma pegada mais moderninha, já aquele outro vocês viram até que a qualidade estava um pouquinho ruim, porque era um vídeo mais antigo, mas eu gostei da didática da professora, ela apresenta tão fácil e tão rápido. Vamos lá, então. Vamos falar aqui sobre os métodos dos mínimos quadrados, tá? Lembrando que esse é o método para a gente conseguir aí encontrar a equação da reta que melhor vai descrever a situação lá identificada na correlação linear. Vamos lá. Mais uma aula aqui no Matemática na Vidola falando do método dos mínimos quadrados. Só que agora eu vou generalizar a ideia para vocês. Olha só, eu tenho aqui uma reta, qual eu quero obter a equação dessa reta, porque a ideia é o seguinte, eu fiz em laboratório uma pesquisa e eu peguei os valores que relacionam x com y. E aí tem esses pontos, vem aqui. E eu quero uma reta de ajuste que melhor aproxima esses pontos aqui. Essa reta, eu vou chamar ela de y de ax mais b. Eu quero achar a equação dessa reta de tal maneira que a gente vai calcular bem uma distância. Essa distância eu elevo a segunda, calcula uma outra distância, eleva a segunda, e a gente fala assim, que a soma dos quadrados dessa distância, desse ponto para o ponto da reta, que é o valor aproximado, tem que ser mínimo a soma desses quadrados. Então, essa é a nossa ideia que nós temos, e agora eu preciso de uma álgebra, uma matemática para resolver essa situação. E a gente faz assim. Falando primeiramente em distância entre dois pontos, você sabe que a distância de A para B elevada à segunda é variação de x à segunda mais variação de y à segunda. Só que ocorre o seguinte, que quando você tem uma função, você joga o x e obtém o valor do y. Isso quer dizer que o valor do x, tanto aproximado pela função como o valor da tabela, é o mesmo x. Quem eu vou achar de novidade é o valor do y. Então, essa variação de x aqui, ela vale zero. É por isso que a gente utiliza apenas aqui o valor de y, a variação de y aqui elevado a segunda. Então, eu vou ter que uma distância i, vou chamar assim, uma distância i elevada a segunda será a variação de um y i. Só que variação de y vai ser o seguinte, o y aproximado, ou seja, o y da sua tabela, menos o y dado pela sua função. Eu vou chamar assim, o y da tabela, y i, menos aqui
o valor aproximado que é dado pela função, que é AX mais B. Como seria YI, então aqui seria também o X índice I elevado à segunda. Só que no caso, eu vou pegar não apenas essa distância, eu vou pegar toda a distância, vou somar essa distância e eu quero que a soma desses quadrados seja mínimo. E aí você faz assim. Então aqui eu vou ter um somatório da distância DI, uma distância I elevada à segunda, onde o I começa em 1 até o valor N. São N dados, N pontos. Isso aqui será somatório, se coloca bem aqui, ó, somatório de YI, eu posso fazer logo o sinal aqui, menos AXI menos B elevado à segunda, onde I começa em 1 até N. Essa é a minha função bem aqui. E essa função eu tenho que obter o valor mínimo dela. O que eu vou fazer? Vou achar os pontos críticos. É uma função aqui de duas variáveis. As variáveis é o A e o B que aparece aqui. Então eu vou derivar em relação a A, que vou igualar a zero. Depois vou derivar em relação a B, que também vou igualar a zero. Vou obter, né? Estou querendo obter os pontos críticos dessa minha função bem aqui. Então lá vai. Vou derivar isso aqui primeiro em relação ao A. Olha só o que acontece. Entenda bem. Isso aqui, apesar de ser um somatório, mas como isso aqui são funções, quando você deriva, é derivar normal bem aqui. Então, eu posso derivar normal sem me preocupar com o somatório. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, o somatório pode ficar aqui na frente sem problema nenhum. Vai ficar assim, ó. Somatório. Por enquanto, eu vou tirar esse 1 e esse N aqui para não carregar muita notação. Mas em torno vai ter de 1 até N. Então, bem aqui eu botei o somatório, eu vou derivar isso aqui em relação a A. Poxa, regra da cadeia. O expoente vai para frente, diminui uma unidade. Aqui, ó. YI menos AX. Até agora, tá, gente? Ele está relembrando aí regras matemáticas. Não se desespere, tá? Ele está relembrando aí como é que está chegando na fórmula. Somente quando é que se lida aí, ele já está tentando tirar a questão do quadrado, né? Vocês vão lembrar. Menos B, o expoente foi para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada desse de dentro aqui em relação a A. Em relação a A vai ficar assim, ó. Menos X, aqui é zero, derivada de menos AXI em relação a A é menos XI. Isso aqui eu vou igualar a zero, que eu estou querendo achar ponto crítico, não vai esquecer. Eu posso dar uma somada nisso aqui, fazendo primeiro a multiplicação. Isso aqui é uma equação, eu posso dividir toda essa equação aqui pelo número 2. Esse 2 está multiplicando cada parcela, então vou dividir todo mundo por 2 e vou multiplicar aqui. Vai ficar assim, ó, somatório, não estou colocando aqui, não vai esquecer, mas é de 1 até N. Então aqui vai ficar da seguinte maneira. Menos com menos é para ficar mais. AXI elevado à segunda. Aqui, ó. Menos aqui com menos vai dar mais. BX índice I. E aqui mais o que? Vem aqui. Menos com mais tem menos. X índice I. Y I. Então, esse é o meu somatório. 2, não esqueça. Eu dividi todo mundo por 2 aqui. E aí, igual a zero. Só que eu posso dar uma organizada aqui. Vai ficar assim, ó. Somatório, eu posso aqui, ó, tem parênteses, não vai esquecer. Vou calcular somatório e a soma de cada parcela. Então, eu posso separar soma dessa parcela e dessa parcela. Só que ocorre o seguinte, eu vou deixar aqui por enquanto, somatório de AX índice I a segunda, mais somatório bem aqui de BX índice I, e aqui o somatório, ó. Esse menos sai, menos aqui o somatório de x, i, y, i igual a zero. Agora, não esqueça que esse A aqui é uma constante, então pode sair aqui. Então vai ficar A, somatório de x, i a segunda. O B também é uma constante. B, somatório de x, i. E aqui, ó, está menos, passa mais. Somatório de x, i, y, i. Não esqueça que aqui todo variável. Esse I varia aqui de 1 até o N. Então, tem a primeira equação, guarde ela aí. Então, vocês perceberam o que foi que ele fez?
Lembra quando a gente estava agora na aula, assistindo a aula da professora ali sobre coeficiente linear, né? Que ela fez lá a coluninha de x, a coluninha de y, a coluninha de x vezes y, de x ao quadrado, de y ao quadrado. Então, ele está organizando a fórmula para ficar tudo em função disso. Para depois a gente só o quê? Só ir jogando os dados e preenchendo. Agora, isso aqui eu tinha derivado em relação a A. Eu posso derivar também em relação a B. Se eu pegar essa minha equação aqui, é essa que a gente está derivando. Se eu derivar ela em relação a B, vai ficar assim, ó. Somatório. Aqui você vai repetir assim. O expoente vai para frente, diminui uma unidade. Aqui é a regra da cadeia. Vezes a derivada desse cara de dentro aqui em relação aqui ao B agora. Então, vezes a derivada em relação a B. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é menos 1. Isso aqui você vai igualar a 0 e está querendo os pontos críticos. Eu posso dividir todo mundo por menos 2, vai sumir o 2 e o menos 1. E eu vou separar aqui o somatório, vai ficar somatório de y, índice I, menos sai, somatório aqui de AX, índice I, e menos o somatório aqui de B igual a 0. Porque serve um detalhe, eu posso, esse aqui estamos subtraindo, passo para o outro lado somando, vai ficar assim, então, somatório, aí detalhe, esse A é um número, sai, vou colocar aqui A, somatório de X, índice I, aqui vai ficar por B. Há um detalhe importante aqui, não esqueça que aqui é somatório de 1 até N, tá bom? De 1 até N. Então, para x1 é B, x2 também é B. Então, esse B vai aparecer N vezes. Por isso que esse somatório de B, ele vai ser aqui B vezes N. Vou colocar aqui, ó, BN. E esse aqui é igual somatório de YI. Vai se perder, tudo bem? Esse aqui está menos, ó, pode observar que está menos, para o outro lado mais. Só que A igual a B, B igual a A, não posso colocar dessa maneira. Observe que eu tenho agora um sistema envolvendo A e B. O sistema é esse bem aqui, ó. Aqui eu tinha a primeira equação, A, somatório de X, índice I, a segunda, mais B, somatório de XI, igual aqui ao somatório de XI, YI. E aqui eu tenho A, somatório de XI, mais B vezes N, B vezes N, igual ao somatório de YI. E não esqueça que todos os somatórios aí, o I varia de 1 até N. Mas, Pura, como é que eu utilizo essa informação para determinar essa reta de ajuste? Então, roda a vinheta, eu tenho um exemplo rapidão. Determine pelo método dos mínimos quadrados a reta que melhor se ajusta aos dados 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 2 e 4. Para facilitar a sua vida, eu recomendo que você monte uma tabela que fica bem fácil de você compreender o que é necessário. Na sua tabela, eu coloquei aqui os valores de x e y. Então, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 2 e 4. Toda vez na sua tabela, você vai precisar montar mais duas colunas. Eu tenho a coluna do x, a coluna do y. Vou precisar, lembra do sistema? Olha o sistema aqui. Eu tenho aqui a coluna do x, coluna do y. Está faltando dois elementos importantes aqui, que seria a coluna do x elevado à segunda e a coluna do x vezes o y. Então, você vai montar essas duas colunas. É assim, ó. Pega cada um, eleva a segunda potência. 0 a segunda é 0, 1 a segunda é 1, 2 a segunda é 4, 2 a segunda é 4. Aqui vai fazer a multiplicação de x por y. 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 2 aqui é 2, 2 vezes 3 aqui é 6 e 2 vezes 4, 8. Aqui eu coloquei um S, que é o nosso somatório bem aqui. Vai ficar essa soma aqui, 0 mais 1 mais 2 mais 2, vai dar 5. Essa outra soma bem aqui, 1 mais 2, 3 mais 3 aqui, 6 mais 4, 10.
Essa outra coluna aqui vai somar, vai dar 9, e essa outra coluna aqui somando vai dar 16. Agora você vai substituir aqui, vai ficar assim. Observe bem aqui, ó. Somatório da coluna x a segunda. Deu 9, coloca aqui 9A. 9A. Aqui eu tenho somatório da coluna x. Somatório da coluna x deu 5. Vai ficar 5B. Somatório da coluna XY. Vem aqui 16. Olha como está ficando fácil o sistema. Aqui, somatório da coluna X. Deu 5. Então, 5A. Somatório aqui, ó. Não é somatório, aqui é o N. Esse N é o número de dados. Número de pontos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, que é o N. Vai ficar aqui 4 vezes B, igual ao somatório da coluna Y. Somatório da coluna Y, que é o 10. Então, é esse sistema que você vai resolver para obter a reta de ajuste. Vamos lá resolver? Eu posso fazer assim para resolver o sistema. Esse 4 vem aqui, multiplica em cima. Esse 5 multiplica aqui embaixo. Um dos dois vai ter que ser negativo, vou escolher aqui embaixo. Vai ficar assim, meu sistema. Todo mundo aqui por 4. 36A. Aqui vai ficar mais 20B. Igual aqui a 4 vezes 16 vai dar 64. Todo mundo por menos 5. Menos 25A, menos 20B e vem aqui menos 50. Agora eu vou somar aqui, ó, pachaca, vai dar aqui 11A igual aqui a 14. Logo eu achei o valor do A, que é 14 dividido por 11. Ah, já tem o valor do A, está faltando o valor do B. Você pode aqui substituir ou voltar ao sistema original. Deixa eu colocar o sistema original. 9A mais 5B, 16. 5A mais 4B igual aqui a 10. Eu multipliquei aqui para eliminar o B. Ah, não quero eliminar o B, quero eliminar o A agora. Vou focar aqui. Em cima, multiplica por 5. Embaixo, por 9. Um dos dois tem que ser negativo. Vou escolher aqui em cima, não faz diferença. Todo mundo por menos 5. Menos 45A. Aqui vai ficar menos 25B, menos 80. Todo mundo por 9, 45A. Aqui vai dar 36B e aqui vai dar 90. Aí você vai somar. Aqui vai pachacar, ó, gilete, vai dar 11B igual a 10. Logo, B é 10 dividido por 11. Como eu quero obter a equação da reta é assim, ó. Y igual a X mais B. Só que eu já tenho o valor do A. O valor do A é 14 dividido por 11, X, mais o valor do B, que é 10 dividido por 11. Então, essa aqui é a nossa resposta. Então, hoje aí a gente conversou aí o método dos mínimos quadrados. A ideia é... Vocês lembravam dessas regrinhas aí de sistema, gente? Sei que o pessoal às vezes não é muito fã de matemática. Essa regrinha de sistema a gente aprendeu ainda lá no ensino fundamental. Acho que vocês devem lembrar, tá? Então, quando aquela primeira parte foi só para mostrar como é que se chega àquela fórmula, onde depois é só substituir. É ali que vocês têm que focar, mas é importante vocês compreenderem como ele chegou lá, né? Depois, para resolver, né, a gente aprendeu que para resolver essa questão do sistema, a gente vai ter que sempre, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Zerar, né, uma das letras. Se eu tenho A e B, primeiro eu tenho que zerar ou A ou B para poder encontrar o outro que não foi zerado, né? Então, esse momento, ele estava fazendo exatamente isso, quando ele multiplicava lá por menos 5. Por quê? Eu tinha em cima 5A, embaixo 9B, aliás, 9A. Então, concordam comigo que se eu multiplico em cima por 9 e embaixo por 5, eu vou ter o mesmo resultado da multiplicação? Ou seja, vai ser sempre 5 vezes 9, que vai dar 45. Ele bota um negativo, que é para quê? Para que um dos dois dê negativo, porque quando eu vou, então, pegar 45 positivos e vou tirar 45 negativos, me resta 0, né?
Dessa forma, eu consigo isolar o B e, então, descobrir qual é a correlação ali, né? Qual é o valor de B. E depois eu posso associar aí para encontrar o valor de A ou fazer como ele fez da primeira vez, né? Fazer as multiplicações. Depois disso, é colocar no gráfico, né? Aguentem aí que só falta mais um videozinho, tá? O último da disciplina. Dando continuidade aqui, tá, gente? Vocês estão vivos aí? Dê um oi aí, estão ouvindo. Matemática, Radola, vamos falar agora da chamada regressão linear. Esse esquema aqui no quadro é o nosso esquema da aula número 1, o coeficiente de correlação linear. Nós chegamos à conclusão aqui que aqui seria uma correlação linear perfeita, que aqui eu tenho meu L dando 1. O que isso quer dizer? Que existe uma reta passando por esses pontos bem aqui. A minha pergunta, mas como é que eu faço para obter a equação dessa reta? A gente fala assim de regredir, voltar para a reta. Por isso o nome é regressão linear. E aí você faz o seguinte, primeiro você sabe essa fórmula aqui decorada já. Então a gente pode aproveitar e te dar uma dica para que você, olhando para essa fórmula, recorde parte do que você tem que saber aqui para calcular. Coloquei aqui no canto que a nossa reta, eu vou chamar ela de A mais BX. Nossa reta Y será A mais B vezes X. Esse B será chamado coeficiente angular. Esse A é o meu intercepto. O intercepto é o valor desse A e o B é o coeficiente angular. Uma dica para você achar o valor do B, você pode olhar para essa fórmula aqui, que eu tenho os elementos da fórmula do B. Olha só, o B aqui, ele vai ser esse meu numerador, e o denominador você tira essa raiz aqui, ó. Pode observar que é verdade, ó. N, somatório de X, né, X, I, né, X, no caso aqui, X, I, Y, I, que é essa coluna vem aqui, o somatório dessa coluna, menos somatório de X, somatório de Y, e aqui embaixo é esse cara sem o radical. Então, uma dica para você aí, rapidola, para memorizar como é que você acha o valor desse B. Porque você começa sempre pelo B. Após isso, você acha o A através dessa fórmula aqui. Somatório da coluna Y, menos o B que você teve que calcular antes, vezes somatório de X, dividido por N. Se é o meu N, meu N, assim, mas faz parte. Agora, Mura, eu quero ver isso acontecer, eu quero ver a conta. Como é que faz isso? É difícil fazer isso aqui? Não. Roda a vinheta, eu vou fazer rapidão. Como nós sabemos, aqui dessa nossa tabela, deu R, deu o meu coeficiente com a relação linear, deu 1, então existe uma reta perfeita, existe uma reta passando por esses pontos. Então, vamos calcular qual seria a equação da reta desse caso bem aqui. Aí você faz assim. Primeiro você acha o nosso coeficiente angular, nosso B. Já está tudo no esquema. Se não tivesse armado aqui a tabela, você tem que montar da mesma maneira que nós fizemos no coeficiente com a relação linear. Coluna X a segunda, Y a segunda e a coluna XY. Então, vem comigo. Aqui, esse N é o total de pontos que eu tenho. N vale 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto. Também que N vale 4. Somatório da coluna XY é 68. Menos somatório da coluna X, somatório da coluna X é 8. Somatório da coluna Y, você tem aqui o valor dividido por N, que vale 4, que multiplica somatório da coluna X a segunda, que é 30, menos somatório da coluna X, que é 8, elevado à segunda potência. Esse valor aqui você vai fazer na rua N. Esse valor vai ficar assim, ó. Vamos fazer aqui as contas. Eu tenho 4 vezes 8 vai dar 32 mais 3, 4 vezes 6 vai dar, no caso, 24 mais 3, 27, menos 8 vezes 20 vai dar 160, 4 vezes 30 vem aqui 120, e 8 a segunda vai dar aqui 64, 8 vezes 8. E aí o valor do B vai ficar 272 menos 160 vai dar 112, dividido bem aqui
120 menos 64 vai dar 56. E essa divisão aqui vai dar o número 2. Poderia também usar a calculadora, mas esse aqui foi rapidão. Agora que eu tenho o valor do B, você vai achar o valor do A. Quem vai ser o valor do A? O valor do A vai ser o seguinte: somatório da coluna Y, somatório da coluna Y, que é 20, menos o valor do B, que é 2, e multiplica o somatório da coluna X, que é 8, dividido pelo valor do N. O N, no meu caso, é 4. Aqui você vai ter 20 menos 2 vezes 8, 16, dividido por 4. Eu vou ter 4 dividido por 4, e o meu valor do A é 1. Logo, a minha reta, ela é assim, a minha reta. A mais B vezes X. Só que eu tenho o valor do A. Qual é o valor do A? 1. E o valor do B vale 2. Então, aqui está a minha reta que passa por esses pontos. Não é dessa maneira. Quer dar uma testada aqui? Será que é verdade? Eu falei que existe uma reta perfeita, já que o coeficiente de correlação linear deu 1. Olha só. Quando x é o número 3, você joga aqui, ó. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Bateu. Mais uma vez, 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Por isso que a gente fala que há uma reta perfeita. Quer saber mais sobre regressão linear? Te espero na próxima aula. Ok? Ok, vamos finalizar logo, vamos enterrar essa disciplina aqui. Então, vocês viram que a fórmula ela é muito grande, traz esse símbolo do somatório, né? Mas vocês veem que depois que você monta a tabelinha, fica bem fácil, né, gente? Então, a regressão linear vai ser, portanto, a reta que melhor aproxima dos dados de uma amostra, onde as duas variáveis vão ser analisadas conjuntamente. Claro que a reta, nesse caso aí que ele deu agora de exemplo, o coeficiente era 1, então ela era perfeita, né? Mas, geralmente, a reta ela não descreve exatamente o comportamento da relação entre as variáveis, mas o quê? Ela vai ajudar a dar uma estimativa para o comportamento do conjunto dessas variáveis, a análise delas como um todo, elas juntinhas, né? E o dado obtido via equação, então, vai ser uma estimativa, né? A gente viu que o gráfico lá de dispersão, ele muitas vezes não dá para você passar, né, uma reta e pegar todos os pontos. Então, por isso que é uma estimativa. Interpolação e extrapolação. Quando o y, que a gente pretende estimar, né, ali a vertical, estiver associada a um valor x que pertence a um intervalo de valores da amostra, a gente vai dar o nome a esse processo de interpolação, né? Inter, está dentro aí do intervalo. Quando o valor y, que a gente pretende estimar, ele estiver associado a um valor x não pertencente ao intervalo de valores da amostra, aí nesse caso a gente vai ter extrapolação. Para a interpolação, qualquer valor estudado é aceitável, porque está dentro daquele intervalo da amostra, né? Já no caso da extrapolação, é preciso ter alguns cuidados, porque já saiu um pouco dentro da amostra, né? Então, embora a reta ela seja definida para qualquer número real, né? Isso aí é uma propriedade de retenção número real, o significado da variável ela vai impor algumas restrições aos valores estudados. Por exemplo, no caso das notas de cálculo, né? Embora matematicamente seja possível, não tem sentido a gente supor notas superiores a 10. Não é isso? Supondo aí, então, 10 como nota máxima, né, que é dado aí para uma avaliação. Ou mesmo valores inferiores a 0. Você vai dizer que a pessoa tirou menos 10 na prova, né? Outro ponto que merece destaque diz respeito à confiabilidade dos dados que foram estimados por meio da regressão linear. Segundo Crespo, só faz sentido fazermos essa regressão linear se há, de fato, uma correlação entre essas variáveis. E se essa correlação ela é relativamente alta. Por esse motivo é que o primeiro passo, quando se vai estudar duas variáveis conjuntamente,
antes de tudo, calcular o coeficiente de correlação linear entre elas, né? Que foi do vídeo lá, o último vídeo da aula da professora. Ok? E o coeficiente de correlação, ele vai nos dar, então, uma informação aí preciosa. Ele vai fornecer uma medida de quanto de uma variável é explicada linearmente por outra, né? Essa medida, ela vai se chamar, então, aí, coeficiente de determinação ou até mesmo de explicação. Corresponde aí, né, a R maiúsculo 2 igual a R2, onde R é o coeficiente da correlação linear que a gente já estudou. Então, aí são algumas informações, observações importantes com relação aí à regressão. Mais importante que vocês tenham em mente é que antes de você partir para a regressão, é preciso saber se há mesmo uma correlação. Então, primeiro calcular o coeficiente, né, de correlação linear. Depois disso, é preciso saber se há mesmo essa relação forte, positiva, né, e que a equação, ela vai trazer uma reta estimativa. Então, você não pode, né, você tem que ter em mente que esses valores podem não corresponder ao todo. Ok? Como é que estamos aí? Eu acho, gente, que a gente não vai conseguir começar a economia hoje. É uma pena, né? Mas tudo bem. Economia é mais simples. Dá para a gente fazer a finalização em... Deixa eu ver quantos encontros nós vamos ter até lá. 2, né? Dá para fazer. É bem interessante e não tem nada de cálculo, tá? Então, deixa eu só finalizar aqui, falando agora sobre regressão múltipla. Só para fechar aí a disciplina, né? Estudar regressão múltipla consiste em encontrar uma equação matemática, no caso, tem que ser a equação de um plano, que vai descrever o comportamento de uma variável em função de várias outras. Então, veja, a gente antes estava trabalhando com 2 variáveis, né? Então, a gente estava correlacionando apenas 2 variáveis. Agora é uma realidade de você analisar o comportamento de uma em função de várias outras. Por isso, regressão múltipla, tá? Então, a gente podemos ver a regressão linear como um caso particular, né, da regressão múltipla. Vamos ver, então, aqui. Tinha esquecido que ainda tinha esse vídeo aqui. Esse eu prometo, é o último. Depois disso, é só obrigado. Então, eu acho que a gente pode encerrar a noite com esse daqui. Por favor, assistam, tá? Aguentem mais um pouquinho que ainda está online. Vamos finalizar essa disciplina e fazer as provas aí, se dá bem. Vamos lá para mais uma aula. Vamos entender um pouquinho desse universo da análise multivariada, também conhecido como regressão. Se você vê estudando CEP, se você conhece controle de processos, você já deve ter estudado correlação e regressão, e com isso vai facilitar muito para o seu entendimento. Se não estudou ainda, veja o curso completo de CEP na nossa página do Métodos, curso Métodos. Você vai ter a possibilidade de conhecer um pouco mais e se aprofundar nesse assunto tão maravilhoso. Vamos lá, então? Vamos na prática, ver como é que acontece, como é que é o procedimento. Pronto. Aqui nós temos uma base de dados, uma base de dados com preço, determinado imóveis. Olha que interessante, né? Aqui já está sendo feita dentro do Excel, gente. É bom porque a gente viu exemplos aí e regressão múltipla você vai analisar com outras variáveis, né? No caso aqui ele vai dar um exemplo de um valor de casa, venda de imóvel. Aí você pensa, nossa, mas eles utilizam isso sim. Eles vão fazer uma análise do que a área, a idade da casa, quantidade de quartos, banheiros, tem influência aí, né? Na questão do preço. Então, vamos analisar que esse caso ele é bem interessante. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Como é que está o áudio aí para vocês? Josileudo disse para o Leonardo que eu estou com saudade dele. Por favor. Vamos lá, continuar. Área, metros quadrados, da útil do imóvel, quantidade de quartos, quantidade de banheiro. Beleza. Aqui embaixo nós temos uma futura previsão com um cenário que nós vamos projetar. Em outras palavras, se acontecer um apartamento com essa metragem, com esse tempo de vida, essa quantidade de quartos e essa quantidade de
qual o estimativo do preço que nós temos para isso. Então, o que nós queremos fazer aqui é uma análise multivariável. Em outras palavras, eu quero saber quais dessas variáveis impactam no preço. E se impactam, eu quero que o computador consiga montar para a gente um modelo matemático capaz de fazer essa projeção, muito usado como conhecido. Por exemplo, o que pode impactar as vendas da minha? Será que o preço do meu produto é fator influenciador? Será que a minha localização? Vocês vão perceber que fatores nominais, não numéricos, também podem influenciar. Nesse caso do apartamento, poente, nascente, são fatores que vão influenciar. Agora, o que vai acontecer? A gente vai ter que entender primeiro esse item, essa parte da análise multivariável, para poder avançar numa aula futura para o que nós chamamos de variáveis dummy, são as variáveis nominais que também impactam no processo. Um pouquinho diferente a ideia, mas tem que ter essa base, senão a gente não consegue. Então, será que o computador consegue montar para a gente esse modelo matemático capaz de permitir que a gente faça uma previsão com fundamento, essa é o principal item, com fundamentos? Vamos ver como é que vai trabalhar, como é que vai ser feito essa movimentação. Para isso, eu vou pedir que vocês venham aqui na guia dados e verifiquem se o item análise de dados está habilitado no seu computador. Se tiver, ok. Se não tiver, vocês terão que vir aqui, ó, arquivo, opções. Aqui vocês vão vir em suplementos, do lado esquerdo. Dentro dos suplementos, vocês vão usar a opção, ó, ir, que vai aparecer aqui embaixo. E em seguida vão ativar a ferramenta de análise. Essa daqui, a tua, visualmente que não. Quando vocês derem ok, ele vai habilitar esse item aqui. Primeira coisa que vocês têm que entender. Uma variável isso. Uma variável a ser impactada por N variáveis possíveis impactantes. Então, nós temos aqui, essa é a nossa variável, que a gente quer saber se é impactada por qual dessas daqui específicas. Quais dessas impactam ou não. É isso que a gente quer saber. Variáveis impactantes possíveis, variáveis impactáveis. Entendeu? Vamos lá? Pronto. Como é que vai funcionar? Sem selecionar nada. Eu venho aqui em dados, análise de dados, ele vai abrir uma janela. Essa janela que aparecer, eu vou vir aqui, ó, o item regressão, vou dar um ok. Então aqui nós temos essa janela onde ele está visualizando uma variável y, que nós vamos pegar, que é aquela variável preço, com várias variáveis x. Nós vamos dessa vez levar o rótulo, o nome dela. Se a gente não levar, o computador vai chamar de x1, x2, x3, e assim fica difícil quando você faz uma análise com várias variáveis, 8, 10, 15 variáveis para um. Então, ó, intervalo y, aquela variável que você quer saber se é impactada pelo processo. Clicar com o nome e os valores. Não leva a última linha, que é a última linha do cenário que a gente quer projetar. Ok. Intervalo X. Eu vou clicar e vou selecionar todos os nomes e todos os valores. Também não leva a última linha. Vou ter ative rótulo, que já está ativado, e nível de confiança. Se vocês entendem de inferência, vocês vão ver que agora nós vamos tomar decisão, gerar conclusões. E todo o processo que você gera conclusão tem que ter um nível de confiabilidade, que a gente chama de nível de confiança, que geralmente é usado na medicina. Ou pode também falar alfa, o nível de significância, que é geralmente é 5%, é o que completa os 100%. Se eu estou usando 95%, eu tenho 5% de alfa. O CD nível de confiança é a chance que eu tenho de dar certo com aquela minha decisão. E alfa, a chance que eu tenho de errar com a minha tomada. O estudo está sendo feito com a garantia e com a chance de errar de 95%, respectivamente. Não preciso pegar resíduos, que não vão botar nada, e pode deixar o resultado sair numa folha mesmo. Vamos ter um mundo de informações que agora a gente vai analisar. Primeira coisa que eu quero que vocês analisem é enquadrar e ajustar. Essa informação aqui, eu chamo a atenção para vocês, porque ela vai dizer para vocês se vale a pena continuar uma investigação. O que é que ela está dizendo para a gente? Está dizendo que aquelas 4 variáveis, essas 4, impactam em 66,8% da variação do preço. Significa o quê? Se o apartamento está valendo mais ou valendo menos, quem é o responsável por isso? 66,8% da culpa vem daquelas 4 variáveis. Porém, não garante que as 4 são impactantes. Deixa claro que esse SPCs pode estar sendo gerado por 2, por 3, por uma só. Não sabemos. Vamos ter que inclinar um pouco mais nas nossas investigações. Mas ainda não é certo que todas são impactantes. A gente vai ter que fazer um pouco a mais. Essa parte da nova a gente vai descartar, porque ela é mais uma parte para
trabalho de ligação da parte teórica. Se eu tivesse feito os cálculos manualmente, nós iríamos encontrar 20,12. Eu teria que ir na tabela, olhar graus de liberdade 4,34, comparar com o F de simplificação. Então, nós teríamos mais um processo manual. A gente não usa manual, a gente faz tudo via máquina, a gente só faz interpretar e gerar conceitos. Aqui, uma das principais coisas que eu quero que vocês analisem. Esses itens aqui embaixo. Estou chamando a atenção para eles. Toda tomada de decisão trabalha com valor P. Eu preciso como P-valor. Muita atenção para isso. Muito importante. Eu vou passar ele para decimal para que a gente possa fazer uma comparação mais rápida. Entender o processo mais rápido. Então, observe aqui comigo o que está acontecendo. Lembre o que é o valor P nesse caso. O valor P é a chance que eu tenho de errar se eu afirmar que essa variável é impactante. Então, por exemplo, se eu afirmar que a área é fator diferenciador do preço, a chance que eu tenho de errar é de 0%. Na verdade, não é zero. Se a gente abrir decimais, você vai ver que vai aparecer. Se eu falar que é a idade, a chance é de 7%. Quarto, 81, banheiro, 85. Parou. Lembra quando você gerar a regressão? Qual foi o alvo? Qual foi o nível de confiança que vocês usaram? 95 de confiança, logo um alvo de 5. Eu só posso errar no meu estudo até 5%. Então, dessas variáveis aqui, essas três aqui embaixo, eu não posso validar elas como sendo variáveis impactantes no processo. Observem, porque o valor P dela, se eu afirmar que idade é fator diferenciador, a chance que eu tenho de errar é de 7%. Então, na verdade, eu só posso errar até 5%. Entenderam como é que funciona? Aqui, se vocês observarem, somente a variável área é fator diferenciador. Além do mais, olhem o sinal, só o sinal do coeficiente positivo. Isso mostra que ela impacta de forma diretamente proporcional. Quanto maior for a área, do imóvel, maior será esse preço. A quantidade de quartos, a quantidade de banheiro, o tempo dele não é fator influenciador para esses tipos de imóveis que vocês estão analisando aí na planilha abaixo. Então, a gente analisa o impacto, se impacta a variável numa outra lista específica. Pronto, já sei que somente a área para esse tipo de imóvel é fator influenciador. O que é que a gente vai fazer? Vamos voltar a regressão de novo. Porque, se vocês viram lá nas últimas aulas nossas, que a gente está sempre comentando, a parte de projeção, modelo matemático, a gente só pode estimar se a gente garantir que existe relacionamento entre os motivos. Se não ocorrer relacionamento, eu não posso fazer a previsão. Então, aqui nesse caso, eu vou ter que voltar para a minha base, refazer dados, análise de dados, regressão. Isso eu não preciso selecionar. E X eu vou selecionar apenas a variável área, que é aquela impactante. Se eu tivesse 2, 3, eu selecionava as 2, 3. Voltei, vou deixar ontem de confiança, vou dar um OK. Agora vamos ter que parar para analisar aqui de novo. Sempre é bom olhar novamente. Observe aqui, pessoal. Antes nós tínhamos quanto? 66. Eu tirei 3 variáveis e o valor ficou meio assim. Ou seja, aquelas 3 variáveis praticamente são importantes dentro do nosso processo. Você está gastando investimentos, fazendo várias coisas em variáveis que não geram retorno algum para a sua base, para os seus gastos, para a sua análise. Entenderam o que eu estou falando? Então, repare, com isso daqui, eu já previ que aquelas 3 realmente não impactam no processo. Aí aqui eu venho agora buscar esses itens aqui embaixo, que estão sendo ditos aqui. Essa parte de coeficientes é que eu quero que vocês tenham atenção com calma. Eu vou tirar um pontinho decimal, não quero trabalhar com pontos decimais, vou deixar só um decimal. Pronto, suficiente para a gente. O que isso aqui quer dizer? Olha o nosso modelo matemático. Ele está dizendo para a gente assim, a nossa previsão, a nossa projeção é feita através desse modelo. Vamos lembrar lá do nosso passado. Toda equação tem o quê? As variáveis. E os coeficientes, que são aqueles números que multiplicam as variáveis. Então, eu vou selecionar isso aqui, pular para a nossa base. Vamos dar uma olhadinha aqui com calma e ver como é que funciona. Deixa eu pedir aqui para gerar esse painel, um segundinho, para ficar melhor para a gente ver. Vou mandar colar aqui, mas colar valor. Observe o que, é que vai acontecer a partir de agora. Olha a nossa equação, como vai ser. Preço, não sei, Y, né, no caso, é igual a 728,43. Deixa eu tirar um pouco desse 0,4, botar um decimal só.
128 gramas vezes o preço da área, daquele cenário, como idade, quarto, no impacto, ele não vai entrar no nosso estudo, mas 137.605,90 centavos. Então, como é que ficaria? Igual esse valor vezes o cenário da área, mais o valor do coeficiente, que é aquele que tem independente, que toda a equação tem. Ou seja, o valor estimado para um imóvel desse bairro, com essas características aqui, é girar em torno de 382. Aí você me pergunta, certo? Exatamente? Não. A gente pode vir aqui, ó, pessoal. Se vocês virem aqui, na segunda regressão que vocês fizeram, vocês têm uma coisa chamada erro. Reparem, olha o erro que está aqui, 48.674. Vou copiar aqui embaixo para vocês verem melhor o que está acontecendo. Então, esse valorzinho aqui em cima, ele pode variar, ó, esse menos o erro, esse mais o erro. Então, o nosso valor de imóvel, ele gira em torno dessa faixa de preço, 333 a 431 mil. Agora, porque eu não tenho 100% de certeza valorizada, não é difícil você fazer uma projeção pontual, provavelmente vai errar. Então, a gente sempre abre um intervalo. Você pode falar, poxa, o intervalo de 48 mil, quanto mais dados você pegar, menor será esse erro. Então, se eu tivesse uma amostra com mais informações, eu tenho que ser uma coisa mais precisa, uma coisa menor. E aí você tem uma variação menor de amplitude de intervalo entre uma conta e outra. Porém, essa variação também, porque lembre, a nossa variável ela interfere em 65% na variação do preço. Existem os outros 35% que também estão impactando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entenderam, pessoal? Aqui nós teremos a mais a parte de elasticidade, que mostra exatamente o impacto de cada um, e teremos também a parte de variável dano, que vocês vão ver logo nas próximas aulas do nosso canal, Trabalho Plenamente Online. Ok? Um abraço, até mais, conte comigo. O que vocês acharam, gente, dessa parte aí? Interessante, né? Rayane, Luciana, Josileudo, Edson, o que vocês acharam dessa segunda, dessa apresentação aí? Em que a gente tem bem uma realidade bem administrativa, né? Ou seja, a gente não está estudando coisa aqui apenas para encher linguiça, né? Então, são assuntos importantes, né? Para as atividades que a gente exerce, ou vem a exercer, né? São ferramentas importantes, né? Para trazer aí um diferencial. Nesse caso do preço da casa, né? A empresa, ela se utiliza dessa ferramenta de forma constante, a fim de compreender qual variável está influenciando mais o preço de um apartamento. Por quê? Eles vão focar nisso. Já imaginou se fosse a quantidade de quartos? Então, a gente vai tentar aí aumentar a quantidade de quartos, dividir um quarto no outro, porque isso impacta muito no valor de venda, né? Então, é bem interessante, tá? Eu sei que quando a gente vê, principalmente lá no livro, né? Se vocês forem analisar no livro, vai trazer toda aquela memória de cálculo, que é chato, é matemática, nem todo mundo gosta, né? Mas passem por essa parte e foquem no que você vai poder utilizar de ferramenta. E, como eu falei, né, vamos focar aí no nosso curso, tá? Gente, eu vou terminar por hoje, porque eu não vou, depois desses cálculos todos, a gente iniciar a economia. Eu quero iniciar a economia com vocês com a mente bem fresquinha, tá? Então, vocês estudem aí no final de semana essa disciplina de métodos quantitativos. A Rayane me enviou aqui que as provas já venceu o prazo de resposta da N1, que foi dia 7. A N2 vence dia 21, gente, semana que vem, hein? Daqui uma semana, vamos ficar atentos. E N3 e N4 no dia 6/12. Então, atenção aí nas datas de provas. Não a deixem acumular, porque daqui a pouco vai ter provas de economia também. E vai ter aí o semináriozinho para vocês escreverem rapidinho, mas vão ter que escrever alguma coisa, né? E apresentarem. Tá ok? Então, uma boa noite. Agradeço a presença.